Olá, pessoal inscrito no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Tourette, tá? Tourette é um transtorno que é conhecido por não ter filtro, pelos que conhecem, tá? O pessoal que porta o Tourette normalmente são consideradas pessoas sem filtro, porque normalmente eles, por conta das suas falas, tá? Por agir involuntariamente, tá? Às vezes eles soltam uma copitelalia, que são palavras obscenas que eles soltam, então provavelmente assim é constrangedor. Mas por conta disso acaba sendo algo comum, tá? Mas o Tourette, ele é um distúrbio que é neurocomportamental crônico, tá? É caracterizado por múltiplos tiques motores e vocais. Então, eles normalmente emitem sons, movimentos, né, normal, que na verdade não são muito normais. Às vezes tem gente que solta só o som vocal, tem gente que faz só os tiques. Normalmente é os dois, e tem gente que faz separado, mas o comum é as pessoas fazerem os tiques fazendo os dois ao mesmo tempo. Não que quem faz ao mesmo tempo não faz separado depois, muito pelo contrário. Eles fazem separados sim, mas vai da pessoa ali, da necessidade, tá? O Tourette, assim como qualquer outro transtorno que você nasce com ele, não tem cura, tá? O Tourette é muito confundido com o TDAH, mas por conta do filtro, tá? TDAH são pessoas... A diferença é que o TDAH ele é muito impulsivo, tá? Apesar de usar muito a nossa química cerebral, eles exigem um pouco mais bem diferente. Também é muito confundido com o TOC, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. Mas não tem nada a ver assim, uma coisa com a outra. E não se esqueçam, pessoas com transtorno, igual a mim, que nasce com transtorno, ela pode ter mais de um, tá? É mais comum do que você pensa. Tem muitas pessoas que são autistas e têm Tourette, que são Tourettes, autistas e TDAH, enfim. Mas o Tourette é uma síndrome, como eu costumo dizer, que é uma síndrome básica, tá? O pouco já te responde muita coisa. Tanto que, diferente dos outros vídeos, esse vai ser até um pouco mais curto, porque o Tourette ele é meio óbvio, né, assim, de se falar. Tanto que, por exemplo, os principais aspectos, assim, são os tiques, né, que incluem o motor, tá, que é piscar os olhos, movimentar a cabeça, sons variáveis, e raramente são os palavrões, tá? São as palavras obscenas. É raro, é o famoso raro, mas acontece com frequência. As palavras obscenas, que é a capitolalia. A capitolalia são as palavras obscenas que eles utilizam e são muito raros, tá? Não que não aconteça, mas são raros, tá? A causa é hereditária, tá? Biológica hereditário, tá? Que é genético. Ele tem um possível envolvimento funcional. Voltei. Então, é causado por... ele mexe muito com o funcionamento neurotransmissores
como a dopamina. Então, ele mexe muito com a química do cérebro, assim como o TDAH. Por isso que ele é muito confundido com o toque e com o TDAH, porque eles mexem com a química cerebral e que atrapalha até no nosso desenvolvimento, tá? Porque as pessoas acabam olhando, ainda mais o toque. Toque não, o Tourette. Porque o Tourette é algo diferente do TDAH, que tem que ter muita observação, muito convívio, pessoas em volta. Infelizmente, acaba causando aquele desconforto. Mas, enfim, esse não é o tópico de agora. Mas essa é uma causa, tá, do neurodesenvolvimento. O diagnóstico ele é clínico, que acompanha a criança, que acompanha todo o histórico, é uma anamnese, normalmente como fazem com os outros transtornos, porque eles vão olhar histórico daquela criança, daquele adolescente, que como eu disse, como você nasce, ele obviamente vai ter um histórico antes mesmo dos 18, tá? Se caso você for fazer o transtorno, fazer o diagnóstico depois dos 18, tá? Então é sempre bom assim ter pessoas por perto que tenham um certo convívio com você, tá? E o tratamento, ele é com antipsicótico, tá? Que é a respiradona, olha só, menina, foi longe, hein? E aspirigol, tá? Tô dando nome porque pra você tomar esse remédio, você precisa de receita. E como eu disse, passa no médico. É muito bom, eu recomendo você fazer isso. Você passar por um médico, tá? Que reduz os tiques e tratamentos para comorbidades como TDAH e toque. Então, normalmente, pessoas com TDAH também tomam esse tipo de remédio. Tem remédios que são esse nome, mas tem medicamentos igual para TDAH que eu tomo, que tem um pouco de cada um desses na composição. Vai muito do médico, do psiquiatra, do seu neurologista, enfim. Vai atrás, como eu sempre digo, vai atrás, porque às vezes é sempre bom também você reportar o que você sente desse medicamento, se você já passa mal. Porque dizem que remédio para Tourette é muito forte, tá? Que é um pouquinho difícil, tá? E a convivência o pessoal que convive tem que ter muita paciência, tem que entender que aquilo ali é normal. Porque, como eu disse, é uma coisa que eu sempre falo, na verdade. Aqui é fácil saber quando é um Tourette e quando é voluntário, quando a pessoa fala e faz. Quando vamos dizer, forçação de barra, como eu costumo dizer. Mas é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Porque vai ter pessoas que vão fingir bonito ali. Então, a sociedade tem que estar sempre convívio, sempre agir com normalidade, porque, como eu disse, as pessoas olham, mas elas não sabem ser discretas. Então, tem que ter uma cabeça bem desconstruída. E é muito bom ter a cabeça desconstruída, é legal. Eu confesso que eu gosto de quem tem cabeça desconstruída. Porque pessoas assim, às vezes você não sabe. E tem muita gente que acha que ele é contagioso. Se a síndrome é contagiosa, e não. A não ser que você não queira ter um filho. Mas não é contagioso, assim, de você encostar a mão. Porque, como eu falo, provavelmente se teve essa pergunta porque as pessoas acham que você contrai. Mas, como eu disse, como qualquer outro transtorno, você tem que nascer com ele. E se a pessoa da sua família nasceu, vai de você querer ir atrás também para aprender a entender um pouco desse transtorno.
Por mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não utilizem esse vídeo para diagnosticar, nem comprar medicamento, nem chegar falando que já tem esse transtorno porque viu esse vídeo. Muito pelo contrário. Vão aos médicos, façam todos os parâmetros corretamente. Façam anamnese, vão atrás, estudem, aprendam sobre um transtorno que não é brincadeira, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!